Olá, de volta para mais um Meon Entrevista e hoje nós vamos falar sobre direitos trabalhistas ou não dos motoristas de aplicativo. Enfim, vai ser um bate-papo muito interessante aqui no Meon Entrevista. E para isso estou recebendo dois advogados, a doutora Mônica Laranjeira e o doutor Felipe Alciprete. Doutora Mônica, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer ao Portal Meon pelo convite, de estar esclarecendo a dúvida da população, e ao meu colega Felipe Alciprete, vice-presidente da OAB de São José dos Campos. Tudo bem, doutor Felipe? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, agradeço de coração o convite, parabenizo também pela iniciativa do Portal Meon, por essa oportunidade de falar de um tema tão interessante que todo mundo tem dúvidas, inclusive nós mesmos, operadores do direito, às vezes ficamos em dúvidas, então é uma boa oportunidade para esclarecer cada uma delas. Muito bem, a gente tem acompanhado, né, pelos noticiários, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, Estados Unidos inclusive, nessa questão trabalhista, né, o que fazer com direitos ou não de motoristas de aplicativo, por exemplo, ou de entregadores. E é por isso que a gente está trazendo dois especialistas nessa área, né, do direito trabalhista, para a gente entender um pouco melhor a situação. Doutor, é uma questão nova, né? Uma coisa que surgiu para a gente, principalmente ali no período da pandemia, né? Quando começou a crescer mais, até pela dificuldade de ter emprego, as pessoas começaram a migrar para buscar essa vaga de motorista de aplicativo, por exemplo. Quer dizer, é uma coisa muito recente, né? Sim, é uma questão recente, porém o assunto é bem amplo também, né? Mas preliminarmente, para a gente poder começar a conversa, o mais interessante seria destacar que o contrato que os motoristas do aplicativo têm com os motoristas é justamente um contrato de adesão. Então, sendo que eles, a partir do momento que eles assinam, eles estão aderindo ao contrato, né? Então, eles já sabem o que eles estão assinando ali, o que eles vão ter que cumprir. É uma novidade, doutor, que acabou fazendo com que aquela pessoa que perdeu o emprego se atirasse na primeira oportunidade, digamos assim, né? E aí fica aquela dúvida, e aí, eu tenho direito disso, eu não tenho direito em relação a isso? E outra, é uma empresa internacional, né? A base dela está fora do país, né? Não sei se isso tem alguma coisa a ver, se mexe com a legislação brasileira. Queria também entender um pouco mais sobre esse assunto. Perfeito. Como as atividades são executadas, contratadas aqui no Brasil, temos que ver a legislação que se aplica aqui. Então, é muito importante observar mesmo esse momento, até mesmo, entre aspas, o boom que deu, né, da utilização dessa plataforma por conta do alto índice de desemprego, até mesmo para conseguir custear as despesas diárias próprias e de sua família, muitos buscaram Sim. essa oportunidade através da Uber. Aí a questão é, se há direitos ou não, temos até mesmo que separar em dois tópicos, né? Digamos que tem, obviamente, direitos e obrigações independentemente de qualquer coisa. O ponto principal que vamos destacar é se esses direitos possuem resvalo na área trabalhista ou na área civil, ou seja, se é uma relação civil para se discutir numa justiça estadual comum ou se é uma discussão que deve ser levada à justiça do trabalho. Aí é esse que é o ponto aí que gera grandes discussões. Quando entra nessa questão trabalhista, doutora, é a obrigatoriedade de ter um registro em carteira, por exemplo? A partir daí que começa a valer essa questão trabalhista dentro de uma profissão? Então, preliminarmente, a gente precisa entender o conceito de empregado para poder saber se há ou não direito. O artigo 3º da CLT, ela menciona que para que a pessoa seja empregada, ela precisa cumprir alguns requisitos. Dentre eles, ele tem que ser, os requisitos são cumulativos, tá? Então, dentre eles, tem que ser pessoa física, tem que ter pessoalidade, tem que ter subordinação, tem que ter onerosidade e não habitualidade. Quer dizer, ele não pode fazer esporadicamente como é feito o trabalho. Por exemplo, o motorista do aplicativo, quando ele recebe o chamado, ele pode ou não receber. Ele pode ou não aceitar a viagem. A mesma coisa em relação ao horário. Ele pode fazer o horário dele. Então, ele pode levantar cedo e falar, hoje eu vou fazer essa primeira turma. Eu posso fazer
à noite, ou então fazer até no outro dia, no dia seguinte. Então, quer dizer, ele não preenche todos os requisitos que o empregado preenche. Teria que ter assim, uma regulamentação, doutor, eu entendo então, né, de questão de horários, de subordinação, para poder chegar nesse nível que a gente poderia imaginar de um registro em carteira, por exemplo. Perfeito. O que eu vou até mesmo trazer reflexões para aquecer um pouco a conversa seria no seguinte sentido. Uma vez cumprido esses requisitos, é um empregado de uma legislação antiga. Então, na realidade, a legislação tem, há muito tempo ela tem. O que é novo é uma relação de trabalho desempenhada que temos que verificar onde que ela vai se encaixar na legislação. E quando falamos da questão dessa flexibilidade que ele tem no desempenho de suas atividades, de fato é. Mas o que gera as grandes discussões que em diversos casos reconhece como empregado? É que até mesmo vamos colocar um exemplo aqui para ilustrar, até mesmo para ficar de uma forma um pouco mais didática para a gente compreender. Vamos supor que eu estou sendo contratado pela pessoa que está me assistindo como empregado. Essa pessoa espera que eu compareça de forma habitual no local que ela me designou. No horário para entrar, horário para sair. Sim. Estou submetido às ordens que ela me direciona. Se eu não cumprir essas ordens, eu posso ser penalizado. E a contraprestação em relação a esse serviço que eu executo é o recebimento. A grande questão que entra nessa discussão da Uber são esses pontos. Veja, ainda não falando qual é o meu posicionamento quanto a isso. Tá. Mas um motorista, ele pode desempenhar suas atividades todos os dias? Pode. Então, se ele está desempenhando suas atividades todos os dias, os requisitos que até a doutora mencionou têm habitualidade. Quando você chama o carro da Uber, aparece a foto e a pessoa que você acionou. Tanto é que não pode ser uma outra pessoa naquele carro. Isso é pessoalidade. Ou seja, aquela pessoa naquela contratação ela é insubstituível. Tanto é, se tiver uma outra pessoa, pode recusar e a pessoa ser banida do aplicativo. E essas funções que a Uber traz, qual que entra a grande discussão? Se as avaliações são negativas, que tem a possibilidade, depois da corrida, você fazer avaliações. Isso. Quando você começa a fazer avaliações negativas, essa pessoa pode ser suspensa temporariamente ou definitivamente se tiver uma pontuação muito baixa. Isso entra na discussão da subordinação, que a grande discussão que traz nos tribunais seria da subordinação por algoritmo, algo extremamente novo. Um aplicativo pode te penalizar pelo que você está fazendo no seu dia a dia. E além disso, a Uber remunera pelo aquele serviço que foi prestado. Então, nesta linha de raciocínio, preencheu os requisitos. Estou fazendo de uma forma fria a análise, obviamente. Por fim, eu falo meu posicionamento. Mas a linha de raciocínio é essa para trazer um pouco de discussão e acalorar essa discussão aí. Mas, a princípio, vemos que a pessoa pode sim ter a flexibilidade de escolher horário. Mas e se de fato ela faz todos os dias aquele horário, todos os dias, se tem pontuação baixa é penalizada, será que é um empregado ou não? A gente observa que algumas pessoas que hoje optaram, né, por trabalhar como motorista de aplicativo, algumas realmente dependem daquilo, né, e se dedicam, né, ao horário, enfim, ela organiza a vida dela para isso. Outras não, tem outras atividades. Tem gente que fala, eu paro... o meu trabalho é às 5 da tarde e à noite eu faço Uber. A gente ouve muito isso. Ou ao contrário, né?
Quer dizer, então abre essa possibilidade para outras atividades também, né, doutora? Sim, eles seriam profissionais liberais, né? Eles atuam de forma autônoma e dessa forma eles fazem o horário deles. Como eu mesmo mencionei, eles podem hoje trabalhar na cidade aqui, amanhã eles podem ir para outra cidade. Então fica a critério deles o local de trabalho. E quanto à subordinação, tudo bem, ele é subordinado ali ao aplicativo quando ele é chamado. Mas e se ele se recusar? Ele é subordinado até que ponto? Acho que a Uber, vamos supor que a gente chega num consenso, tem que registrar todo mundo. Seria a maior empresa do país, né? Porque com o número de motoristas que tem, né? E o recolhimento, então, para um INSS, por exemplo, né? Aí entra fundo de garantia, tem tudo aquilo. O motorista hoje, ele consegue recolher, ele pode ser autônomo e recolher ou não? Para o INSS, por exemplo. Acho que seria o ideal para ele. Se ele não tem uma outra atividade, eu acho que seria um caminho, pelo menos, né? O INSS, uma segurança. Ele pode recolher regularmente. Uma segurança. Pode. Isso. São 3 as discussões que temos no momento, se envolvem 3 pilares, né? Uma é empregado, outra não é empregado, outra precisamos de uma regulamentação específica para essa atividade? Porque uma coisa é fato, a legislação é antiga. Ela não acompanha a evolução tecnológica que tivemos nos últimos tempos. E se olhar desde quando que temos uma regulamentação de empregado e com a evolução tecnológica que tivemos, não acompanhou. E, obviamente, aí estou fazendo alguns destaques de forma legalista, né, da forma fria da lei, mas pensando agora no impacto social e econômico. Se da noite para o dia todos são empregados, eu acredito que se tornará inviável a continuidade dessas empresas, pelo menos com esse número de trabalhadores, de motoristas nessas atividades. Pois alguns pontos que inclusive estava conversando com a doutora um pouco antes, férias, 13º, sofreu um acidente no carro, ficou afastado lá pelo INSS, quando retornar de suas atividades, pois é um afastamento em decorrência do trabalho, ele tem uma instabilidade no emprego até 12 meses. Tem também a questão da garantia da gestante, que após o nascimento do filho dela, ela tem 5 meses após o parto de estabilidade. Então temos diversas discussões do impacto que causa considerar como empregado. Então uma coisa é fazermos a análise fria em relação à lei hoje. Mas qual será que é o impacto dessa análise? E a Uber, ela não vai atrás do motorista, né? Eu tô abrindo vagas para contratação. Não, ela existe. Sim. Ela não vai, aquela pessoa lá dirige bem, eu vou atrás dela e vou colocar, não, no meu quadro. Mais um requisito as do pessoas, autônomo, né? As pessoas que vão atrás dela, né? Que sabem da oportunidade, né? Sim, é mais um requisito que entra o profissional liberal, né? Ele por si só vai, ele mesmo faz o próprio horário, ele mesmo flexibiliza, né? Esse é o destaque principal aí também, um dos, né? Vocês utilizam o aplicativo, o Uber, Sim. não contando para o motorista que vocês são advogados. Vocês já ouviram algum comentário deles sobre isso ou não? Posicionamento ou não? Eu já ouvi bastante falando que não gostaria que fosse regulamentado. No sentido de que, pelo menos assim, eu posso trabalhar em outro local e ter como uma renda extra. Eu já ouvi bastante nesse sentido. Vi bastante gente usando como um trabalho secundário, não como principal. Foi o que eu coloquei, né? A pessoa acaba tendo essa oportunidade de aumentar um pouco a renda, que é muito comum hoje também em outras profissões, né, doutor? Eu utilizo muito a Uber, inclusive até um pouco antes da pandemia, pois eu costumo viajar bastante, inclusive dando aula, já fui para outros estados. E se tem uma coisa, principalmente por dar aula de direito de trabalho, que eu gosto de fazer é buscar essas provocações. E diversas oportunidades em aula, principalmente nesses outros locais, quando eu abria para um momento de debate, eu fazia a função, independentemente da minha posição, que eu já posso até antecipar um pouco da inviabilidade da questão do emprego, a pessoa mencionar para mim e eu ficar demonstrando reflexões. Pois, por exemplo, trazer reflexões no sentido, a Uber, de fato, ela não vai atrás da pessoa para trabalhar.
mas isso não é um requisito para falar se é empregado ou não. Esse seria um ponto. Um outro detalhe, essa pessoa, para ser empregado, se eu sou empregado aqui do portal, eu posso trabalhar também num outro local. Então, se é atividade secundária ou não, também não entra no requisito. Então, as reflexões, tanto para falar que é um empregado, como não é um empregado, são enormes. Sim. São enormes. Porque quando a gente analisa, pensando, porque a gente tem que fazer isolar um pouco, primeiro, a questão do impacto que vai causar, porque não temos a função de legislativo. Temos a função de analisar a questão jurídica. Sim, sim. E um problema que temos na área trabalhista é que diversas discussões temos uma regulamentação defasada, que essas discussões acabam tendo um ponto final aonde não deveria, que seria a questão do judiciário. Porque a questão de regulamentar deveria ser uma questão do poder legislativo, sim, sim. legislar sobre aquela matéria. Então, até mesmo esse ponto da Uber. Olha quanto tempo já estamos discutindo a questão da Uber e não temos uma regulamentação específica para debater esta atividade. O que é comum até mesmo acontecer? Vai para o Poder Judiciário, até mesmo trazendo um pouco de dados estatísticos. No final de 2019, começo de 2020, o Tribunal Superior do Trabalho soltou uma estatística em relação aos trabalhos desenvolvidos em plataforma, Uber 99, entre outras plataformas. Tinha no Tribunal Superior do Trabalho, que tem a vara de origem, que é a cidade, né, o solo, o TRT, que é a segunda instância, e o TST, que é a terceira instância. Tinha 496 processos discutindo a existência ou não do vínculo de emprego. E no Tribunal Trabalhista, é que o que dá mais repercussão é falando é empregado. Mas no Tribunal Trabalhista não tem uma posição firmada. Está dividido lá também. Alguns estão entendendo que tem o vínculo de emprego, outros entendendo que não tem o vínculo de emprego. Então, um dos julgadores sugeriu até mesmo essa matéria ser discutida no pleno do tribunal. O que seria o pleno do tribunal? É a cúpula para ter a tese firmada daquele tribunal. Ou seja, olha, o TST entende dessa forma, ou seja, vamos unificar o entendimento. Isso não aconteceu ainda. Depois disso, para onde pode ir? Para o Supremo Tribunal Federal. Aí o que acontece com frequência, só para fechar esse raciocínio? O Tribunal Superior do Trabalho firma um entendimento, aí vai para o Supremo Tribunal Federal. A meu ver, posição pessoal, o Supremo Tribunal Federal, quando analisa uma questão de matéria trabalhista, principalmente nessa questão da Uber, como já sinalizou, não reconhece como vínculo de emprego. Lá no Supremo Tribunal Federal, fala da questão da livre iniciativa, das partes poderem negociar, umas novas oportunidades de trabalho desenvolvidos. É uma relação civil. Por que é importante destacar a relação civil? Pois há direitos, mas não trabalhistas, e sim cíveis. Então aí há essa diferença. Essa é a diferença. Isso você citou lá no início da nossa conversa, exatamente essa questão. Será que nós temos uma divisão de opiniões aqui também, né? Então vamos aguardar que daqui a pouco vem a revelação. Só eu anotei uma outra questão aqui, sobre se for regulamentado, tem que ter pelo menos um piso da categoria, né? Para poder seguir, para você partir de um princípio de um salário para cada contratado. Ó. Sim, tem que ter um piso para a categoria. E aí assim talvez um bônus, alguma coisa, aí já entra a questão da empresa, né, por conta dela. Depende de regulamentação, né? Como se diz o doutor aqui, são vários leques, várias brechas que estão em aberto ainda, né? Vamos visualizar pelo lado civil ou pelo lado trabalhista. Se for para o lado trabalhista, tem umas exigências a serem cumpridas, os requisitos. Como eu disse preliminarmente lá no início da nossa conversa, o primeiro passo principal é saber o que é o empregado, né? Porque diante do que a lei nos traz no artigo 3º do que é o empregado, dali por diante a gente segue o raciocínio se vai seguir um caminho ou se vai seguir outro. Bom, mas diante de tudo isso, doutor, a gente tem que esperar uma regulamentação, né? E agora é só suposições, né? O que um acha, o que o outro acha, esse é o caminho, é por aqui, talvez.
né, orientação aos próprios motoristas, enfim. Quando eu converso com alguns motoristas, nunca, olha que eu pego bastante Uber, nunca alguém falou sobre a questão de um registro em carteira, tal. Sempre comentam sobre remuneração. Olha, que tirou um pouco daqui, que poderia aumentar mais a corrida. Olha, agora foi fraco, mas lá na frente pode ser que melhore. A questão realmente monetária, né? Pensando no produto final que eles vão receber da Uber. E não na questão essa questão trabalhista que a gente tem falado muito aqui, né? Porque quando é regulamentado, aí vai ter jornada de trabalho também que vai ser exigido que seja cumprido de tais horários a tais horários, né? E a gente tem nessa categoria aí pessoas de todas as idades, né? Você pega jovens de 18, 19 anos até aqueles que já estão aposentados, aproveitando um tempinho para fazer o trabalho de motorista. E aí, doutor, tem que esperar regulamentar, então? Tem que esperar regulamentar. E o caminho para regulamentar é legislativo, depois o executivo Exato. Colocar a caneta lá. Exatamente. Que tem um ponto, parece que eu estou discordando de tudo, né? Mas é para trazer reflexões. Mas vamos supor, a maioria esmagadora fala que não tem, eu nem lembro se alguém já falou para mim no Uber se tem vontade que reconheça como empregado. Mas tem um direito trabalhista que fala que não compete ao trabalhador reconhecer um direito dele ou não, o direito é irrenunciável. Por exemplo, sou empregado da sua empresa, eu não quero tirar férias, não compete essa minha decisão, pois é um direito irrenunciável. Isso trata-se de uma questão para a minha recomposição física e psicológica que a legislação e jurisprudência, doutrina, enfim, regulamenta no sentido que, se competisse a escolha dele, provavelmente teríamos pessoas mais depressivas, mais acidentes de trabalho, enfim. Então esse também é um ponto que trago só para fins de reflexões. Mas, questão de regulamentação. Eu estou acompanhando bastante essas discussões, também em questão a nível de governo, a nível de sindicato patronal e também sindicatos empregados, ou seja, sindicatos das empresas e sindicato dos empregados. Foi criado um grupo de trabalho que, ao meu ver, era algo que precisava ser como padrão de análise quando se discute direitos trabalhistas, em que chamaram 12 representantes dos empregados, 12 representantes dos empregadores e 12 representantes do governo. Ou seja, uma relação tripartite para analisar ideias para alterar a legislação trabalhista. Então, ao meu ver, quando você coloca na mesma mesa todos os participantes da relação trabalhista, isso facilita muito, pois quando falamos em direito do trabalho, a primeiro momento, até mesmo isso eu trago às vezes reflexão em sala de aula, se eu falo para um trabalhador sobre direitos do trabalho, ele vai pensar no empregado, só que a gente tem que pensar que tem um empregador, pois não teria um empregado se não tivesse um empregador e vice-versa. Então essa pessoa, empregado, precisa sentar com o empregador para participar. Só que é uma questão que entre eles só não vai solucionar. O governo precisa participar. Isso aconteceu, a título de exemplo, na época da Covid. Estavam empresas em extrema dificuldade, pois tiveram que fechar suas atividades e suspender os contratos de trabalho. Só que vou suspender o contrato de trabalho, como que eu vou custear se eu estou com a atividade parada? O governo tem que participar. Ou seja, relação tripartite. Sim. Empregado, empregador e governo. Isso está sendo criado para fins de trazer novas regulamentações para o direito trabalhista, que, ao meu ver, isso começou bem. Vamos ver como que vai caminhar. Mas, no meu ponto de vista, precisa uma regulamentação específica para esses trabalhadores. Será que a gente conseguiu descobrir qual é a posição dele, doutora? O tema é vasto, né? Dá muitas brechas, muito leque. E como ele mesmo mencionou,
a lei trabalhista, ela fica do lado, e desde que foi constituída a lei, ela foi constituída já com esse intuito de defender o empregado, né? A parte hipossuficiente que a gente fala, que é a parte mais fraca. Então, talvez por isso que tem esse raciocínio que a gente já mentaliza sempre o lado do empregado, não do empregador. Aí tem que pensar o lado do empregador também, né? Sim. Mas interessante, importante, me parece, né, que o governo está querendo discutir isso, né? Colocar isso na mesa para avançar. E é uma coisa que nós estamos. Eu imagino, né? Vocês que são da área, mas eu imagino que ainda está engatinhando. Acho que para chegar numa regulamentação demora muito tempo, né? Demora. Não é uma coisa tão rápida assim, né? Não é para ontem. Né? Não é. Pois essa discussão, quando estavam falando, eu estava lendo sobre isso, e eu lembro, o momento que eu estava lendo era em janeiro. Estamos caminhando aí para o final do ano. Ainda não vi nada em concreto desses grupos de trabalho, em qualquer sinalização de como vai ser uma regulamentação. O ponto principal que eu acredito é que trata-se de pessoa que está trabalhando. E essa pessoa que está desempenhando suas atividades, um Uber está assistindo, sabe, trabalha 12 horas dirigindo um carro, sol a sol, tem aquela meta diária que ele tem que fazer, pois os Ubers que a gente conversa, ele estipula uma meta diária, enquanto não bater, ele não vai embora, pois é o sustento dele, e às vezes fica sem tempo para almoçar, para parar, aí às vezes só come um salgado, então até a alimentação... Tem alguns que alugam o carro, né? Então também tem que custear aquilo, é um pagamento que ele tem que ter religiosamente, senão ele não consegue trabalhar. São várias nuances, né? Muita coisa, muita coisa. Agora, tem uma questão que a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Por exemplo, a gente está falando os direitos dos motoristas e tal. Agora, eu como consumidor, né, como pessoa que utiliza, por exemplo, eu faço ali um aplicativo, veio uma chamada, e se eu não gostar daquele carro, se eu sair, eu vou pagar uma multa, né? Quer dizer, eu sou penalizado também, né? Então, eu acho que nesse conjunto também poderia pensar, aí já numa questão trabalhista, acredito, né? Talvez na cível, né? Que você estava falando. Também um apoio ao consumidor, porque às vezes vem carro que não está em condição, né? A maioria, sim, a maioria tem ótimas condições de trabalho, higiene, enfim. Mas tem motorista que anda de bermuda, camiseta, sabe? Acho que nessa regulamentação deveria ter isso. Olha, eu falando mas falando como usuário, né? Mas teria que ter acho uma condição até de vestimenta dele, adequada para ser um prestador de serviço. Sim. E a gente, como consumidor, também ter a opção de negar. Não, esse aqui eu não quero, vou querer esse. Quer dizer, como você disse, muita coisa, né? Dá pra gente continuar conversando. Isso aqui foi só talvez um desabafo de um usuário. Mas é isso, eu penso, às vezes você chama ali, você não está satisfeito com a pessoa, de repente, nossa, esse motorista de novo, meu Deus. E depois você tem que dar nota para ele, tá, aquela coisa. Mas tudo bem, isso aí é só um desabafo. Não, mas perfeito. Mas faz parte, né? Do desabafo, tem outro, é o lado do consumidor também. Exato, né? E na realidade, para a gente identificar até mesmo como é uma questão sensível, né? Que você precisa pensar em todas as pontas para verificar como vai funcionar aquela atividade, tanto da empresa, como do motorista, como do consumidor, pois um depende do outro. Exato. Ali você está numa relação em cadeia que um depende do outro. Uma cadeia alimentar, né? Em todos. E até o próprio motorista, cada um ali vem de um segmento, né? De um tipo de educação, sabe? A gente tem que entender tudo isso também, né? Porque não são pessoas todas iguais. Então, eu vou contratar psicólogo, não, são todos formados na mesma faculdade. É totalmente diferente. Você tem ali diversas pessoas, cada um que você entra puxa um determinado tipo de assunto, por exemplo. Sim, são profissionais liberais, né? É diferente. Doutor, vamos finalizar aí. Gostaria da sua posição final para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, por favor. O doutor Felipe Alciprete também é o vice-presidente da OAB de São José dos Campos. Perfeito, vamos lá. Fiz toda a explanação, mas no meu ponto de vista, não considera-se como empregado. Tá? Apesar de ter essa questão da discussão nos tribunais da subordinação por algoritmo,
Ao meu ver, essa subordinação por algoritmo de análise negativa, diminuir a pontuação a ponto de banir eventualmente a pessoa da utilização do aplicativo, é mais uma questão para trazer um padrão de qualidade na prestação de serviço, que entra no que você acabou de mencionar, que é a questão do consumidor. Se a pessoa está sendo mal avaliada, quer dizer que ela não está se adequando à utilização daquela relação civil. Então, ao meu ver, é uma questão que não se considera empregado, mas também não podemos esquecer que estamos falando de pessoas trabalhando diariamente de forma exaustiva. E essa conta tem que chegar para o Estado, pois pensando aqui num efeito expansionista com impacto social e econômico, se essa pessoa ficar doente, vai procurar o SUS, vai procurar o remédio. Então essa conta chega para o Estado, só que a gente não estima quanto que é essa conta. Então a gente tem que prevenir a saúde dessas pessoas que estão trabalhando. É por este motivo, de uma regulamentação específica para essa atividade se faz necessária. Inclusive os Ubers podem até me xingar agora por conta disso, com limitação da quantidade de horas no trabalho no dia, porque me parece que já tem uma questão de limitação, mas confesso que não sei o número. Mas eu sei que é uma limitação bem alta. Então é um ponto também a ser analisado. O próprio aplicativo, acho que para eles já tem uma limitação. Eu não sei quanto que é alguma coisa nesse mas sentido. Sempre que eu converso com uma pessoa, a pessoa está ali dirigindo há muito tempo. Tempo. Então, no resumo, a minha posição é que não é empregado, mas não podemos esquecer dessas pessoas, tem que ter uma regulamentação específica, com a participação efetiva do representante do empregado, do representante do empregador e do governo. Um depende do outro. Não tem como deixar apenas os trabalhadores e a Uber sentar para conversar. O governo precisa participar. Perfeito. Essa é a posição. Doutora Mônica? Acho que temos uma unanimidade, hein? Chegamos num consenso. Exatamente como meu amigo falou brilhantemente, não há, diante da lei que temos agora, né, como eu mencionei, diante do artigo 3º que fala o que é o empregado, ele não preenche todos esses requisitos, principalmente pelo fato da subordinação, porque ele não, como eu disse, né? Se ele quiser atender a corrida, ele atende. Se ele não quiser atender, ele não atende. E a lei fala, se não preenchido um dos requisitos, a pessoa não é considerada empregado. Perfeito. Bom, doutor Felipe, teu escritório, por favor. O escritório é a Alcipreto Sociedade de Advogados. São José dos Campos. Isso. Doutora? Laranjeira Advocacia. Tá certo. Muito obrigado pela presença, doutor Felipe, doutora Mônica. Vocês acrescentaram demais aqui no nosso bate-papo, aqui no Mion Entrevista. Obrigado. Obrigado você que nos acompanhou mais uma vez. Até o próximo Mion Entrevista.